Graça e paz, irmãos. Hoje, no dia 22 de maio de 2023, gostaria de fazer uma brevíssima reflexão a respeito de um assunto que ronda as igrejas, nós, os cristãos, a nossa vida, sobre teologia. A teologia é algo realmente necessário? Teologia é algo que importa? É essa pergunta que nós fazemos. Existem muitas pregações que são verdadeiros ataques à teologia, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de definir o que é teologia. Teologia nada mais é do que o estudo bíblico feito de forma sistemática. Usar essa palavra, sistemática, né? Teologia seria isso. Mas a teologia é o estudo da palavra de Deus. Talvez um estudo que vá além do que se aborda em uma escola bíblica dominical. Mas a teologia, ela é necessária? Obviamente que é. Obviamente que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, devemos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não apenas na graça, não apenas nos dons, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Mas a teologia, principalmente na igreja brasileira, ela é muito atacada nos púlpitos. Pastores falam muito mal de teologia. Eles dizem que a teologia vai esfriar os crentes, aqueles que são pentecostais, né? E eu quero te dizer, meu querido, que isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira para te escravizar, é para que você continue na ignorância a respeito da verdade que há na palavra de Deus. Para que você continue escravo de estruturas eclesiásticas, as quais, se você estudar, você vai perceber que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tá? Isso existe tanto no catolicismo romano, quanto no protestantismo, como no neopentecostalismo, como no pentecostalismo brasileiro. Existem várias coisas erradas, várias coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E pastores que atacam a teologia é para evitar que a sua membresia, que os membros daquela igreja tomem conhecimento daquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e porventura venham a questionar. Mas o principal medo não é que você questione. O principal medo é que você deixe de ser massa de manobra para a execução dos interesses, dos objetivos daquela instituição. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as instituições hoje, as igrejas, enquanto instituições, elas possuem objetivos próprios de crescimento numérico, de crescimento financeiro. E você não cresce, você não produz riqueza se você não tiver pessoas. São pessoas que geram riqueza, seja através delas próprias, ou seja através da miséria delas. Tá? Então, é necessário pessoas. Quanto maior o número de pessoas, maior capacidade terá aquela instituição de executar os seus objetivos e de alcançar um crescimento numérico e financeiro. O crescimento numérico é, indiretamente, uma forma de se ganhar poder e dinheiro. Então, é necessário esse crescimento. Tá? Então, se você estuda teologia, se você estuda a palavra de Deus, o pior medo dos pastores que atacam a teologia não é você questionar as doutrinas da igreja, é você deixar de ser massa de manobra. Existe um viés hoje nas igrejas, principalmente no Brasil, que é do avivamento.
Fala-se muito de avivamento, 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 avivamento. Só que para emplacar esse avivamento de forma manipulatória, de forma emotiva, e é isso que os pastores, muitos deles, querem construir, é necessário haver uma ignorância bíblica, é necessário que você não saiba a Bíblia, não saiba a palavra de Deus. Porque se você sabe a palavra de Deus, você vai perceber que o avivamento nunca surgiu do homem, nunca veio do homem. Sempre foi uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja no tempo certo, no tempo da vontade dele. E que o povo de Deus, quando queria se aproximar do Senhor, eles buscavam a Deus em jejum e arrependimento. Eles buscavam a Deus num jejum de arrependimento. Eles jejuavam, não para conseguir algo de Deus, não para conseguir uma bênção, mas eles jejuavam e se vestiam de pano de saco e se cobriam de cinzas, num ato de humilhação, para dizer: Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do perdão do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos impuros, nós somos perversos. O Senhor nos perdoa. Era um jejum de humilhação, era um jejum de arrependimento. Não era um jejum para que Deus desse algo. Era um jejum para dizer: Deus, estamos aqui nos humilhando diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus. E nós somos um povo impuro que necessitamos da tua graça, da tua misericórdia. E aí você descobre que o avivamento não é na marra. O avivamento não é na emoção. O avivamento não vem da batida da bateria, não vem do som da guitarra. O avivamento ele vem em primeiro lugar em arrependimento. E só se Deus quiser, porque ainda podemos estar arrependidos buscando ao Senhor e Ele ainda assim não trazer um avivamento naquele momento, naquela hora. Deus pode decidir trazer o avivamento depois, muitos anos depois. E nem por isso devemos deixar de orar e de buscar ao Senhor, porque Ele é soberano. Ele não faz as coisas na hora que nós queremos, é na hora dele. Então, meu irmão, eu quero te trazer essa verdade nesse dia. Teologia é necessária. Teologia é necessária. E os argumentos deles, quando dizem, porque muitos aprendem teologia para ficar debatendo os assuntos. Ou seja, a argumentação das pessoas, quando elas querem atacar algo, é sempre buscar os exageros. Então elas saem da regra e usam como exemplos as exceções para dizer que determinada coisa está errada. Ou seja, eu uso os exageros, as exceções de algo para dizer que isso está errado. Isso é desonesto. Então, aquelas pessoas que estudam teologia para ter a vaidade do conhecimento e ficarem debatendo os assuntos acirradamente para mostrar que sabem mais do que os outros, para exercer a sua vaidade, para exercer a sua arrogância, isso não é a regra. Isso é a exceção, fruto de um coração pecaminoso, mas essa não é a regra de quem estuda teologia. Muito pelo contrário, estuda-se teologia para ter uma vida mais piedosa, uma vida onde se exerce mais o amor de Deus, o perdão, a misericórdia. Essa é a regra. Nós não podemos usar as exceções para atacar aquilo que nós não concordamos ou que somos contra. Então, todas as vezes que atacam o estudo teológico, usam, não só no assunto teologia, mas em todos os assuntos, o brasileiro ele tem essa desonestidade de usar as exceções para atacar aquilo que ele quer atacar. Então, dizer que a teologia vai esfriar alguém, que a teologia é coisa de acadêmico, de gente que gosta de ficar discutindo, isso é desonesto. Porque a maioria dos pastores que estudam teologia é para trazer graça aos que ouvem. Como Paulo diz,
que a palavra que sai da nossa boca, ela deve transmitir graça aos que ouvem. Então, a maioria dos pastores que estudam teologia é para que nas suas pregações de domingo eles possam trazer uma palavra do céu, uma palavra que está de acordo com as Escrituras e transmitir graça de Deus ao povo que está ali ouvindo. A maioria deles não é para exercer arrogância, não é para exercer a sua vaidade. Há sim que alguns fazem isso para se tornarem inclusive legalistas, para se tornarem puritanos. Mas essa não é a regra. A regra de se estudar a palavra de Deus de forma sistemática, de forma mais profunda, é para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero abrir a sua mente nessa manhã e te dizer, teologia é necessária. Estudar a palavra de Deus é necessário. Comprar bons livros sobre teologia, de bons autores, de homens de Deus, como J. Parker, como Timothy Keller, que faleceu essa semana, é de suma importância para a nossa vida cristã. E o único risco que existe em se estudar teologia em relação a um coração piedoso, em relação a um coração que teme a Deus, é o de você deixar de ser massa de manobra. É de você começar a ter uma vida onde você busca mais se conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Se parecer mais com Cristo. É esse risco que você corre. É você não se tornar um rebelde, mas deixar de ser massa de manobra e buscar mais se parecer com Cristo a cada dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da verdade dele sobre a sua mente e sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém.